Roberto Carlos está sozinho. O lendário cantor de 84 anos encara o espelho do camarim de um antigo teatro em São Paulo, mas sua expressão não é a de quem se prepara para mais uma apresentação. Há uma inquietação nos olhos de quem carregou por décadas uma vida protegida por silêncios. No reflexo, a imagem que retorna não é apenas a de um artista consagrado, mas de um homem à beira de um reencontro que evitou por mais de 25 anos. A porta ao fundo permanece fechada, mas o tempo parece sussurrar que ela está prestes a se abrir. Do outro lado, vem alguém que carrega uma verdade nunca dita. Alguém que o conheceu não apenas nos palcos, mas nos bastidores da alma, Roberta Miranda. Aos 68 anos, Roberta está a caminho do mesmo camarim. Seu nome ressoa em todo o teatro, anunciado pelos alto-falantes da produção do Show da Esperança, um evento beneficente aguardado por fãs e pela imprensa. Mas ela caminha em silêncio, com passos que sabem exatamente onde estão indo, embora carreguem o peso de décadas de ausência. Hoje, finalmente, ela decidiu contar algo que nunca teve coragem de dizer. Um segredo guardado desde os anos 90, quando os dois dividiram uma turnê que, para o público, foi apenas mais uma celebração da música brasileira, mas que, para ela, se tornou o ponto de ruptura com alguém que poderia ter sido mais que um parceiro de palco. O reencontro entre Roberto e Roberta não acontece diante das câmeras, nem sob o brilho dos refletores. Ele começa em um camarim comum, com paredes gastas pelo tempo e memórias espalhadas em objetos esquecidos. Não há aplausos, apenas silêncios. E nesses silêncios, mora a tensão de histórias interrompidas. Porque às vezes, o que separa duas pessoas não são brigas nem desentendimentos, mas medos silenciosos que crescem até se tornarem muros. Roberta sabe disso. E é por isso que está ali. Não por fama, não por nostalgia, mas para dizer, depois de tanto tempo, o motivo real de ter desaparecido da vida de Roberto sem explicações. E ele, mesmo sem saber os detalhes, sente que está prestes a ouvir algo que mudará o modo como olha para tudo o que viveu. A história que começa nesse camarim vai muito além da música. É sobre o que fica escondido atrás das letras, entre os versos, entre as pausas. É sobre uma mulher que se sentiu pequena ao lado de um ícone, e escolheu o silêncio como proteção. E sobre um homem que, mesmo envolto em aplausos e reconhecimento, sentiu a ausência daquela voz que um dia o acompanhou nos bastidores. Quando a porta finalmente se abre e os olhos se encontram, há mais do que saudade no ar. Há uma conta emocional que finalmente começa a ser paga. E se você acha que já viu tudo sobre os bastidores da música brasileira, prepare-se para o que vem a seguir. Porque esta não é apenas uma história de reencontro. É uma história sobre o que acontece quando dois ícones descobrem que a amizade, mesmo interrompida, pode renascer com ainda mais força. Fique até o final para entender como uma confissão inesperada, uma música cantada no momento certo e uma decisão criativa transformaram não apenas suas vidas, mas emocionaram o país inteiro. Há momentos que não precisam de romance para serem profundamente humanos. E há verdades que só encontram espaço para florescer depois de muitos anos de silêncio. Agora, a cortina está prestes a se abrir. Mas antes disso, vamos voltar ao instante em que tudo recomeça, a porta do camarim se abrindo, e o passado entrando com a força de quem nunca foi embora de verdade. O som da maçaneta girando é quase imperceptível, mas para Roberto, é como um trovão no silêncio do camarim. Ele se levanta devagar da cadeira em frente ao espelho, o corpo ainda ereto, mas o olhar carregado de décadas. A porta se abre com suavidade, e por um breve segundo, o tempo parece se curvar. Roberta Miranda entra. Ela não traz flores, nem sorrisos ensaiados. Apenas a expressão de quem carrega o peso de muitas palavras não ditas. Oi, Betinho. A voz dela quebra o ar denso como um sussurro forte. É um cumprimento simples, íntimo e antigo. Um apelido que não se ouvia em anos. Ele respira fundo. Oi, Roberta. Os dois se encaram por um instante que parece longo demais. Não há abraço. Não ainda. Há distância nos corpos e um excesso de passado no ar. Roberta fecha a porta atrás de si, com cuidado. Nenhum produtor o segue. Nenhum assistente ousa interromper. Ela dá 2 passos hesitantes, observando o camarim com um leve sorriso melancólico. Continua igual, né? Essa luz amarelada, esse cheiro de madeira velha. Algumas coisas resistem ao tempo, responde Roberto, com a voz serena, mas firme. Ele não sorri, mas também não endurece. Roberta se senta lentamente em uma das poltronas encostadas na parede. Ele permanece de pé por um momento,
depois se senta de frente para ela. O silêncio que se instala não é desconfortável. É carregado de significados. Eles sabem que algo precisa ser dito, mas nenhum dos dois quer começar pela dor. Você está bem? Ela pergunta, tentando suavizar o peso da ocasião. Dentro do possível, sim. Ainda faço meus shows. Ainda converso com os fantasmas. Ela sorri de leve, mas os olhos estão marejados. A tentativa de leveza não se sustenta por muito tempo. O olhar de Roberta vacila. Ela segura as mãos com força no colo. Eu pensei muito nesse momento. Imaginei 1000 vezes como seria te ver de novo. Mas nenhuma das versões se parece com essa. Roberto inclina levemente a cabeça, como quem ouve com atenção genuína. Nem eu sabia o que sentiria quando você entrasse por aquela porta. Mas aqui estamos. Ela respira fundo. Fecha os olhos por um breve instante e os abre com firmeza. Eu queria ter te escrito, te ligado, te explicado, mas eu não soube. Naquela época, eu simplesmente fugi. E até hoje eu carrego isso comigo. Não foi justo com você. Ele não responde de imediato. Observa o rosto dela como se buscasse traços da mulher que conheceu, da amiga que perdeu, da parceira que calou. Não foi justo com você também, Roberta. Mas não precisa se apressar. A gente tem esse tempo agora. As palavras dele a desmontam um pouco. Ela apoia os cotovelos nos joelhos, inclina-se para frente, os olhos fixos nos dele. Eu me sentia pequena, Betinho. Achava que não pertencia ao mesmo lugar que você. Que eu era só uma cantora sertaneja no meio da tua realeza musical. Eu me sabotei. E, com isso, me afastei de quem mais me acolheu naquele período. O ar entre eles muda. Roberto não desvia o olhar. Ele entende agora que o silêncio dela nunca foi desprezo. Foi medo. Eu senti sua falta, Roberta. Não vou fingir que não. Mas o que aconteceu, acontece. Às vezes, a gente não sabe lidar. E tudo bem. O que importa é o que a gente faz com o que ainda resta. Ela sorri. É um sorriso tímido, mas verdadeiro. Será que ainda resta alguma coisa? Ele se levanta, vai até a pequena mesa no canto do camarim e pega 2 garrafinhas de água. Entrega uma a ela. Resta sim. Senão você não estaria aqui. E eu não estaria ouvindo. Ela aceita a água, mas antes de beber, diz em voz baixa. Obrigada por ainda estar ouvindo. Eles brindam sem dizer mais nada. O barulho de 2 tampas se abrindo parece encerrar aquele primeiro encontro. Um silêncio confortável se instala. Agora, enfim, há espaço para a verdade. E ela está prestes a chegar. Roberta segura a garrafinha de água entre as mãos, girando-a lentamente, como se aquele movimento pudesse conter a agitação que começa a borbulhar por dentro. Ela encara o rótulo por um momento, evitando os olhos de Roberto. Ele percebe. Mas não força. Apenas espera. Como sempre fez. Eu pensei muito no que te dizer, Betinho. Ela começa, a voz mais baixa agora, quase como se estivesse confessando para si mesma. Mas a verdade é que não existe uma frase que resolva 25 anos de silêncio. Ele não responde de imediato, mas acena com a cabeça, convidando-a a continuar. O olhar dele não carrega cobrança. Só curiosidade e uma ternura que a desarma. Eu me afastei de você durante aquela turnê por medo. Ela solta, firme, como se tivesse treinado aquela frase 1000 vezes no espelho. Medo de não estar à altura. Medo de parecer frágil demais. Medo de te decepcionar. Ela respira fundo e aperta os olhos, como se a memória ainda ardesse. Naquela época, tudo parecia grande demais para mim. Eu vinha de uma trajetória difícil, cheia de negações e batalhas para conquistar meu espaço. E de repente eu estava dividindo o palco contigo. O Roberto Carlos, o ídolo do país. E eu só conseguia pensar que eu ia estragar tudo. Que você ia perceber que eu era menor do que parecia. Roberto a observa com atenção, os olhos levemente marejados. Não por tristeza, mas por empatia profunda. Você nunca foi menor, Roberta, ele diz, enfim. Nunca. Nem por um segundo. Ela balança a cabeça, tentando conter a emoção, mas uma lágrima escapa mesmo assim. Eu não sabia disso. Não conseguia ver. E no meio daquela confusão interna, eu fui covarde. Não tive coragem de dizer o que sentia. Eu inventei compromissos, parei de atender ligações. Me escondi atrás da minha carreira e fingi que tudo estava bem. Mas nunca esteve. Ela enfim levanta o olhar, encarando Roberto com uma vulnerabilidade crua, sem defesas. O que eu senti naquela época não era só admiração. Era gratidão, era respeito,
Era uma conexão que me assustava. E eu preferi fugir do que lidar com a possibilidade de ser rejeitada. Não por amor, mas como amiga. Eu não queria te decepcionar com a minha fraqueza. Eu achava que você esperava grandeza. E eu só conseguia oferecer confusão. Roberto se aproxima devagar. Ele não diz nada, mas se senta ao lado dela, na mesma poltrona, em silêncio. As palavras já haviam feito o que precisavam fazer. O resto era presença. Eu me culpei por anos. Toda vez que eu te via na TV, ou ouvia tua voz no rádio, era como se uma parte minha dissesse: você estragou tudo. Mas eu nunca tive coragem de te procurar. Roberto então segura a mão dela, com delicadeza, mas firmeza. Roberta, eu conheci muita gente ao longo da vida. Gente que entrou, saiu, passou. Mas você deixou marca. E a marca verdadeira não some com o tempo. Ela só fica mais silenciosa. Eu esperei, sim. Mas sem mágoa. Só com a esperança de que um dia a gente pudesse conversar de verdade. Como agora. Ela aperta a mão dele com força. As lágrimas agora são livres. Obrigada por não ter me esquecido. Esquecer você seria esquecer uma parte de mim. Eles ficam ali, em silêncio, de mãos dadas, sem precisar dizer mais nada. Ali, naquele camarim, entre memórias, dores e perdões, duas vidas voltam a se cruzar sem pressa. O peso do segredo começa a se dissolver, e no lugar da culpa, nasce a possibilidade de cura. Pela primeira vez em décadas, Roberta sente que está exatamente onde deveria estar. E Roberto, em paz, sabe que esperou o tempo certo. Uma batida seca na porta interrompe o silêncio reconfortante do camarim. Roberta enxuga os olhos rapidamente, tentando recompor o rosto antes de qualquer outra palavra. Roberto permanece sereno, mas atento. Com licença, diz uma voz do outro lado da porta. É o produtor do teatro, apressado, tentando soar calmo. Faltam 10 minutos para subirem. O pessoal da técnica já está no ponto. Tudo pronto no palco. Roberto se levanta lentamente. Seu corpo de 84 anos move-se com uma solenidade quase ritual. Roberta o observa, admirando a calma que ele mantém mesmo com a iminência de um momento tão público. Ao contrário do que sente dentro dela, um nervosismo pulsante, como se o coração tivesse ganhado percussão própria. 10 minutos, repete ela, num sussurro. Parece tão pouco depois de 25 anos. Roberto sorri de leve e se aproxima, estendendo a mão como quem convida para uma dança. 25 anos cabem em um olhar, se ele for verdadeiro. Ela aceita a mão dele, e juntos caminham até o espelho do camarim. Diante do reflexo, Roberta prende o cabelo com mais firmeza e dá uma última ajeitada na maquiagem. Roberto apenas observa, com aquele ar de quem entende que há momentos em que o silêncio vale mais do que qualquer elogio. Do lado de fora, os sons do teatro ganham corpo. O burburinho da plateia, os acordes suaves da banda afinando os instrumentos, a movimentação nervosa dos técnicos pelos bastidores. O ambiente íntimo do camarim começa a dar lugar à energia coletiva do espetáculo. A transição é quase física, a respiração muda, o ritmo interno se ajusta. Você está pronta? Pergunta Roberto, ao vê-la terminar de prender o brinco. Ela respira fundo. Não, mas estou disposta. Ele sorri, e os dois seguem pelo corredor lateral, onde luzes frias iluminam os bastidores e as sombras dos técnicos projetam-se contra o cenário improvisado. Um segurança abre caminho, enquanto o produtor reaparece, desta vez mais agitado. Vocês entram depois do vídeo institucional. A câmera vai estar no lado direito. Primeiro a Roberta, depois o Roberto. A plateia está cheia, viu? Muita gente emocionada já só com os vídeos. Vai ser grande. Roberta troca um olhar com Roberto. Não é a multidão que a assusta. É o que vai dizer. É como vai transformar aquela catarse íntima em algo que possa ser ouvido por todos sem perder a essência. Como se traduz uma dor que foi calada por tanto tempo. Betinho, diz ela, com a voz baixa, enquanto caminham lado a lado. Você acha que vão entender? Não importa se todos entenderem. O que importa é que você fale. Isso é o bastante. Eles se posicionam atrás da cortina preta que separa os bastidores do palco. Da posição em que estão, conseguem ver a silhueta da plateia à meia luz, os refletores voltados para o fundo do cenário, prontos para iluminar o palco em segundos. O vídeo institucional começa. Telões mostram cenas do projeto social beneficiado pelo Show da Esperança. Crianças sorrindo, histórias de superação, vozes que narram transformação. A trilha sonora cresce.
O coração de Roberta acompanha o ritmo. Ela fecha os olhos por um instante. Sente os pés no chão, o corpo presente. Respira. O vídeo termina. O locutor anuncia com voz grave e emocionante. Senhoras e senhores, com vocês, Roberta Miranda. Ela dá um passo à frente. Ao cruzar a cortina, a luz a envolve. O público a recebe com aplausos e gritos de carinho. Ela sorri, mas carrega no olhar a profundidade do que está por vir. Atrás dela, ainda envolto em sombra, Roberto observa. Sabe que aquele momento é dela, mas também sabe que, logo, será dos dois. E assim, com o íntimo prestes a se tornar público, a história começa a mudar de forma. Do silêncio, nasce a voz. E do reencontro, a promessa de verdade. As luzes do palco banham Roberta Miranda em dourado. Ela está ali, diante de um mar de rostos atentos, no epicentro de um espetáculo que prometia entretenimento, mas que, sem aviso prévio, estava prestes a se tornar uma catarse coletiva. A plateia aplaude de pé, mas o barulho se acalma gradativamente. Roberta segura o microfone com as duas mãos. Não canta ainda. Respira. Seus olhos percorrem o teatro cheio. O som ambiente se apaga. O tempo parece desacelerar. Boa noite, diz, com a voz trêmula. Um breve sorriso quebra a tensão inicial. Essa noite não é só sobre música. É sobre coragem. Um silêncio reverente toma conta do ambiente. Ela continua. Quando a gente canta a vida inteira, aprende a esconder muitas coisas dentro da própria voz. Mas tem silêncios que pesam mais que qualquer nota desafinada. E hoje eu vim cantar, sim, mas também vim falar. A câmera corta para rostos na plateia. Gente emocionada. Alguns já com os olhos marejados. Pessoas que não esperavam confissão, só canções. Mas agora estão sendo convidados a assistir algo mais íntimo, um acerto de contas com o passado. Há mais de 20 anos, eu me afastei de alguém que foi muito importante para mim. Não por falta de carinho, nem por decepção. Me afastei por medo, por insegurança, por achar que não era suficiente. Ela para. O teatro inteiro parece prender o ar. Eu nunca contei isso publicamente. E talvez não fosse necessário. Mas aprendi, tarde, que certas verdades não ditas viram grilhões invisíveis. E que a amizade também precisa de verdade para florescer. Alguns murmuram em tom de solidariedade. Outros apenas se emocionam em silêncio. Hoje essa pessoa está aqui. Alguém que me acolheu com uma generosidade que eu jamais esqueci, mesmo quando me escondi por vergonha. Ele nunca me cobrou. Nunca me julgou. E mesmo assim, eu carreguei essa culpa como se fosse só minha. Ela faz uma pausa. A câmera corta para os bastidores. Roberto Carlos aguarda a deixa para entrar. Ele escuta cada palavra, imóvel. Os olhos brilham, mas o rosto permanece sereno. Hoje eu quero pedir desculpas, mas também agradecer. Pela paciência, pela ausência não preenchida, pela presença que voltou no tempo certo. Porque a verdade pode doer, mas também liberta. Roberta ergue os olhos, agora firmes, e sorri. E como a vida é generosa com quem enfrenta seus fantasmas, ela me deu um presente. Me deu a chance de dividir esse palco com ele, mais uma vez. O locutor surge novamente, desta vez com tom solene. Senhoras e senhores, Roberto Carlos. A entrada dele é recebida por uma ovação. É como se o teatro inteiro compreendesse, sem que nada fosse dito, o peso do momento. Ele entra devagar, acena com um gesto sutil. Quando chega ao lado de Roberta, segura a mão dela. Boa noite, meus amigos, diz ele, com aquela voz que o Brasil conhece há gerações. Às vezes a vida separa as pessoas por razões que elas não entendem. Mas também as reúne quando elas estão prontas para se ouvir de verdade. Ele olha para Roberta, que segura as lágrimas. Eu não tenho muitas palavras, então deixem que a música fale por mim. A banda começa a tocar os primeiros acordes de detalhes. A melodia preenche o teatro. As luzes se tornam mais suaves, criando uma atmosfera íntima. Ele canta como se cada verso fosse escrito naquele instante, olhando para ela com ternura e compreensão. Cada palavra da canção, já tão conhecida do público, soa diferente agora. Ganha um novo significado, como se a música revelasse tudo o que ficou em silêncio por décadas. Ao final da performance, o teatro explode em aplausos. Muitos na plateia choram abertamente. Não foi apenas uma apresentação. Foi uma confissão pública envolta em poesia. Um reencontro que não precisava de romantismo para emocionar. Foi o momento em que a verdade, enfim, encontrou sua melodia.
A repercussão foi imediata. Na manhã seguinte ao show da Esperança, os principais portais de notícias estampavam manchetes sobre o reencontro entre Roberto Carlos e Roberta Miranda. As redes sociais estavam em ebulição. Vídeos do discurso de Roberta e da performance de Detalhes se espalhavam com velocidade impressionante, acompanhados por comentários comovidos, análises emocionadas e até confissões pessoais de fãs sobre amizades perdidas e reencontradas. No X, antigo Twitter, o nome dos dois artistas ocupava os trending topics, com hashtags como hashtag Show da Esperança, hashtag Detalhes com Verdades e hashtag Roberto dominando a timeline. Celebridades, jornalistas e pessoas comuns comentavam a honestidade crua do momento no palco, muitos confessando que nunca tinham visto algo tão autêntico na televisão brasileira. Um vídeo em especial viralizou, um trecho em que Roberta, de olhos marejados, diz certas verdades não ditas viram grilhões invisíveis. A frase virou estampa de camisetas, tatuagem espontânea de fãs, legenda de postagens sobre reencontros e até título de artigos sobre saúde mental e emoções reprimidas. O impacto foi tão grande que, apenas 2 dias depois, um dos maiores programas de entrevistas da televisão brasileira convidou Roberto Carlos e Roberta Miranda para uma conversa especial em horário nobre. O cenário era intimista, com luzes suaves, poltronas de veludo azul e uma plateia reduzida, composta por fãs antigos e jornalistas culturais. A apresentadora, visivelmente emocionada, deu início ao programa com uma pergunta direta, mas respeitosa. Roberta, o que fez você finalmente decidir contar essa história agora? Ela respirou fundo antes de responder. Eu cantei durante anos com uma pedra no peito. E quando vi o Betinho ali, do meu lado, com aquele olhar generoso, percebi que já era hora. Que se eu não dissesse, ia morrer com essa culpa. Roberto, ao lado, assentiu com serenidade. A apresentadora se voltou para ele. E você, Roberto, o que sentiu ao ouvir tudo aquilo no palco? Eu senti que o silêncio finalmente tinha se transformado em música. A gente não precisa de respostas para tudo. Às vezes, só de saber o motivo, já é o bastante para perdoar. O programa seguiu com relatos emocionantes, risos discretos e longos silêncios que falavam mais do que qualquer resposta. Em um dado momento, um vídeo foi exibido com cenas antigas de turnês dos anos 90, mostrando os dois em camarins, sorrindo, cantando juntos em bastidores. As imagens reforçavam que a conexão que existia ali era real, profunda, ainda que silenciosa por tanto tempo. A apresentadora então trouxe ao palco uma surpresa, Mariana, filha de Roberta Miranda. Ela apareceu com um sorriso tímido, e abraçou a mãe diante de todos. Eu cresci vendo minha mãe guardar muita coisa. E ver ela soltar esse peso, é um alívio para mim também. A plateia aplaudiu de pé. Nos dias seguintes, veículos de mídia impressa, rádio e portais online continuaram debatendo o reencontro. Especialistas em música, psicólogos e sociólogos foram convidados para comentar o impacto de uma revelação pública feita com tanta sensibilidade. A narrativa já não era apenas sobre dois artistas consagrados se reencontrando, mas sobre o poder da vulnerabilidade. Pessoas começaram a usar a história como ponto de partida para conversas difíceis em suas próprias vidas. Vídeos de amigos que se reencontraram após anos separados por mal-entendidos tomaram conta do TikTok. Podcasts discutiram a masculinidade de Roberto ao acolher a fragilidade da amiga. Roberta passou a ser celebrada como uma mulher que enfrentou seus próprios fantasmas diante do Brasil inteiro. O reencontro, inicialmente íntimo, já havia se tornado um fenômeno cultural. E por trás de toda a comoção, havia um ponto em comum, o desejo de se libertar das palavras não ditas. A história dos dois, agora compartilhada com o país, fazia eco nos corações de quem um dia se calou por medo, e como eles, decidiu que já era hora de transformar silêncio em verdade. No estúdio em São Paulo, os dias agora começavam cedo e terminavam tarde, mas havia um clima leve, quase mágico no ar. Roberto Carlos e Roberta Miranda, dois gigantes da música brasileira, estavam lado a lado novamente, não em um palco, mas diante de microfones, partituras e memórias. Gravavam o aguardado álbum Duplo Verdade em Canção, um projeto que ninguém esperava, mas que rapidamente se tornou um dos mais comentados da indústria fonográfica. As sessões de gravação alternavam entre momentos de emoção e de risadas inesperadas. Em um dos takes, Roberta errou a entrada e soltou um palavrão, fazendo todos no estúdio, inclusive Roberto, caírem na gargalhada. Ele, sempre comedido, virou-se para ela e disse com um sorriso contido:
Roberta, seu talento é inversamente proporcional à sua paciência com partitura. Ela respondeu, rindo. E o seu ouvido absoluto é diretamente proporcional à sua lerdeza para entender minhas piadas. Os técnicos batizaram carinhosamente aquele estúdio improvisado de refúgio da verdade. O ambiente se tornou não só o berço de novas músicas, mas também um símbolo de como a arte pode curar feridas invisíveis. Cada faixa do álbum representava um sentimento redescoberto, silêncio que grita, primeira vez de novo, detalhes revisitados e a mais aguardada, canção para o que não foi dito. Durante a gravação dessa última, Roberta não conteve as lágrimas. Ao terminar o último verso, olhou para Roberto e murmurou: "Essa aqui, é pra gente, mas também é para quem ainda não teve coragem de falar o que sente." Roberto apenas assentiu, emocionado. Em seus olhos, havia mais do que gratidão, havia paz. Quando o álbum finalmente ficou pronto, a dupla decidiu lançá-lo com uma apresentação íntima em um centro cultural no bairro da Liberdade, em São Paulo. No pequeno palco, apenas eles dois, acompanhados por um piano e violão. A plateia, composta por fãs que acompanharam suas trajetórias por décadas, assistia em silêncio reverente. Antes da última música, Roberto tomou o microfone com calma. "Quando a gente começou isso aqui, era só para colocar em música o que ficou guardado por muito tempo. Mas acabou virando algo maior. E se serviu para tocar o coração de vocês, então já valeu cada acorde." Roberta completou: "E que isso inspire vocês a mandar aquele áudio que tá parado há anos, sabe? A gente não precisa esperar 25 anos para dizer o que sente. Ou para gravar um disco com um amigo que a gente quase perdeu." A plateia riu. E chorou. E aplaudiu de pé. O álbum Verdade em Canção estreou no topo das paradas digitais. Mas mais do que números ou prêmios, ele deixou um legado. Milhares de pessoas compartilharam suas histórias nas redes, inspiradas pela dupla. Alguns se reconciliaram com amigos distantes, outros resolveram pendências com familiares. Até grupos de apoio surgiram, usando as músicas como trilha sonora para encontros terapêuticos. Erasmo Carlos, em uma das últimas entrevistas antes de seu falecimento, comentou: "Esse disco é a coisa mais bonita que o Roberto fez desde Emoções. Porque é sobre a verdade. E a verdade, meus amigos, quando vira música, não tem como segurar." Roberto e Roberta seguiram com suas carreiras, mas o projeto deixou marcas profundas em ambos. Eles se encontravam com frequência, às vezes só para tomar café e relembrar histórias, ou, como Roberta dizia, para rir das rugas novas e das lembranças velhas. E se você chegou até aqui, é porque essa história também mexeu com você de alguma forma. Então não vá embora sem se inscrever no canal, porque vem mais por aí, outras histórias de reencontros, e quem sabe, mais colaborações inesperadas como essa. Afinal, como dizia a letra inédita deles, nem todo amor vira canção, mas toda amizade merece um refrão.